da equação trigonométrica, que é um assunto bom, mas é um assunto bem pesado, né. Essas aqui, ó, por mais que elas são mais assustadoras, porque a gente olha isso aí e dá a intenção de que a gente não entende o que que a banca está pedindo. Apesar disso, se a gente entender detalhadamente o que que é cada fato aqui, ó, é mais fácil para acertar. O que que acontece? A banca deu, foi a CAF lá e deu 3 funções. A primeira, que está em cima, menor que zero. A segunda, que o x é maior ou igual a zero, menor ou igual a 2. E a terceira, se o x for maior do que 2. E aí ela pediu para calcular o f de -1, o f de 1 e o f de 3. Então, o que que nós temos que fazer? Temos que separar isso aqui, ó. A função é essa aqui, ó, 2x. A função 2 é essa aqui, ó, 4x menos x ao quadrado, porque eles colocam uma vírgula, tá vendo? Separando. E aqui nós temos uma função constante, ó. O valor é 4, se o x for maior do que 2. Então, ele nos deu 3 funções e eu vou separar, ó. Eu tenho uma que eu vou calcular o f de x e ele vai valer a primeira, 2x. Eu tenho a segunda, que eu tenho f de x igual a 4x menos x ao quadrado. E eu tenho a terceira, f de x é igual a 4. Então, são essas aqui. São as 3 funções. Quem é esse x, professora? Ó, f de x, ele está sempre entre parênteses. Então, aqui o meu x é -1. Aqui o meu x é 1. E aqui o meu x é 3. Em qual delas eu vou substituir o -1, o 1 e o 3? Depende da condição dada. Olha só, se o x for menor do que zero, é para eu usar essa aqui, menor do que zero. Só tem um caso que o x é menor que zero, ó. É essa aqui, ó. X é negativo, todo e qualquer número negativo é menor que zero. Então, eu vou usar -1 nessa aqui, f de -1. Aí eu vou ter 2 vezes o x, que é o -1. E eu descubro que para o f de -1, 2 vezes -1, menos 2. Esse é o valor da primeira função. Essa segunda equação aqui, pessoal, ó, diz que é para eu usar ela se o x for maior ou igual a zero, menor ou igual a 2. Olha só o 1, porque o 1 é maior que zero e é menor do que 2. Ó. Ele está no intervalo entre 0 e 2. Então, nessa aqui é para mim usar o 1. Então, eu vou colocar f de 1 igual a 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado. F de 1 é o mesmo que 4 menos 1. F de 1 vai dar o mesmo que 3. Achei o segundo valor. A outra, ela disse assim, ei, é para te fazer f de x já direto igual a 4, somente se o x for maior do que 2. Nessa aqui, ó, o x é 3 e 3 é maior do que 2. Então, ó, para o f de 3 já tem um valor fixo. Ela já vale 4. Não tem x para substituir. 4. O que a banca pediu? Pediu para fazer o f de 1, o f de -1, mais o f de 1, mais o f de 3. Então, era para mim fazer esse, mais esse, e depois somar com esse. Somar os 3 valores. E aí, nós vamos ter -2, mais 3, mais 4. -2 mais 3 é 1. Diminui, conserva o sinal do maior. 1 mais 4 é 5. Olha só, lá estava o gabarito, ó. Alternativa letra B. Dava para acertar essa. Depois de entender, ó, o que que é essa equação aí. Entenderam, pessoal?
Entendi, prof. tá? Então, vocês viram que depois de entender isso aqui, ó, aí pronto. Aí era só substituição. Deu certo? É mais uma vez aquilo que a Gabi falou, né, da interpretação ser o maior É problema. a interpretação. E a banca não facilita, eles colocaram tudo juntinho ali, ó, 2x, vírgula x menor que zero. Daí a pessoa não olha rápido, não entende o que é aquilo ali. Ela está dizendo, ei, é para você usar 2x se o x for menor do que zero. É para você usar 4x menos x ao quadrado se ele estiver entre 0 e 2. É para você igualar a 4 se ele for maior do que 2. Boa questão. Essa 2 aqui, ó, o que que a CAF quis aqui? Qual dos gráficos não representa uma função? Gente, quando a gente estuda a função, a gente vê lá no diagrama que diz assim, ó, que aqui é x e aqui é y. E o seguinte, se eu tenho 1, por exemplo, e 2 aqui, ó, e aqui 3, 4 e 5, o 1 está ligado nesse, digamos, e o 2 está ligado nesse. O que que isso representa? Lembra? O x ele é o meu domínio e o y é a minha imagem. Então, imagem, a gente tem a nossa imagem quando a gente chega na frente do espelho. Então, se você lembrar disso, o que que acontece? Toda vez que você chegar na frente do espelho, o que que tem que acontecer? Você tem que se enxergar. Você tem que se enxergar uma pessoa só no espelho. Não pode estar a tua imagem duplicada, senão fumou alguma coisa. Outra coisa, eu paro em frente ao espelho. Eu também não posso não me enxergar. Meu Deus, estou invisível. Daí pronto. Aí tá doidona. O que que eu estou dizendo com isso? Que para cada elemento de x, obrigatoriamente tem que ter um elemento em y, somente um. Ou seja, para cada domínio, uma única imagem. E aí, ó, eu sempre explico para os alunos que para a gente descobrir qual gráfico representa, basta fazer o teste das retas verticais. Olha só, vamos numerar aqui. Ó. Se aqui fosse 1, 2, 3, ó, os elementos de x. Se você cortasse aqui, ó, ia ter só uma imagem no y. Olha só, ia ter só uma imagem y, ia ter só uma imagem y. Isso aqui é função. Essa aqui, ó, digamos que aqui é menos 2, aqui é 2 de x, ó. Se nós cortar lá em cima, ó, apenas uma imagem y, isso aqui é função. Essa aqui também, ó, se eu cortar, ó, para cada elemento vai ter o mesmo ponto. Eles podem ser iguais, mas cada um tem uma única imagem. Se aqui é 3, ó, o 1, a imagem dele era 3, o 2, a imagem dele era 3, o 3, a imagem dele era 3, o 4, a imagem dele era 3. Ou seja, ambos podiam ter a mesma imagem, como se fossem quadrigêmeos. Ele não podia ter duas ou nenhuma. Esse aqui também, ó, se cortar aqui, ó, pode ver ó, que para cada elemento de x vai estar ligado em um único ponto em y. Ó. Isso aqui também é função. Por que que eu explico pelo teste das retas verticais? Sempre que você passar retas verticais e cortar o gráfico em um único ponto é a função. Agora, olha essa aqui, ó. Se aqui fosse 1, pessoal, ó, ele ia cortar lá em cima, ia ter, digamos, imagem 2, e aqui embaixo, ó, ele ia ter imagem menos 2, tá vendo? O elemento de x só pode ter uma única imagem e nunca duas, ó. É por isso que esse gráfico aqui, como cortou em 2 pontos, não é função. O que que a CAF queria? Aquele que não representava a função. Então era com certeza a letra E. Entendido? Sim, prof. Ó, essa 3 aqui, ó, pede o domínio da função. Daí você pode dizer, professora, eu tenho dificuldade para ler isso. X pertence aos reais, tal que x está entre menos um e 2 ou menos um e 2. O que que isso significa? Como que a gente procede nisso? Isso aqui você tem que pensar assim. Vou explicar. Você tem que pensar assim. Está dentro da raiz. Ó, o que que acontece? É uma fração. Vamos começar pelo que a gente conhece.
é uma fração. Qual é a lei da fração? Que nós temos um numerador e nós temos um denominador. Só que o denominador, ele tem que ser diferente de zero, lembra? Nunca pode ser zero, porque não existe eu dividir um número por zero. O numerador, ele aceita ser zero. O numerador, ele não é que ele tenha que ser igual a zero, ele aceita ser zero. Ou seja, zero dividido por 2, por exemplo, é zero. Agora, 2 dividido por zero, isso aqui não existe. Essa é a diferença. Então, o que que eu tenho ali? Isso aqui é como se eu tivesse assim, ó, raiz de x mais um dividido por raiz de menos x mais 2. Então, na verdade, ó, a raiz está ali para me dar uma condição de existência. Por exemplo, ó, quando não dá índice, o índice é 2. Então, aqui também é 2, aqui também é 2. O que que a gente sabe sobre raiz quadrada? Que não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Beleza? Então, significa ó, que o x mais um que está aqui dentro dessa raiz, ó, ele pode ser, ele tem que ser maior que zero. Por que maior que zero? Porque ele não pode ser negativo. Porque não existe, ó, raiz quadrada de número negativo. Não existe. Então tem que ser maior que zero. Se eu resolver isso aqui, é o mesmo que eu falar que o x tem que ser maior que menos 1 na primeira. O que que acontece na segunda? Também está dentro da raiz, ó. Então eu tenho menos x mais 2, que também tem que ser positivo. Por quê, professor? Porque não existe raiz de número negativo. Professor, e por que que ele não pode ser maior ou igual a zero? Porque no denominador, ó, não aceita zero. Se eu resolver isso aqui, eu tenho menos x maior que menos 2. Mudou para o outro lado. Eu não posso ter a variável negativa. Se eu multiplicar por menos 1, fica x, inverte o sinal de tudo. Ó. Ele era negativo, fica positivo. Ele era maior, fica menor. Ele era negativo, fica positivo. Ou seja, x tem que ser maior que menos 1 e menor do que 2. Olha só, x maior que menos 1 e x menor do que 2. Ó. Tava ali a alternativa. Ó. Letra A, certo? Beleza. Pode falar. Isso. Sempre você coloca aqui, ó. O x está no meio. Então, tu vai ler primeiro para cá e depois para cá. E aí, aqui, meninas, ainda cabe, ó, porque isso aqui, ó, é a reta numérica. Então, o x é como se fosse o zero. Ó. Então, para cá tá os negativos e para cá tá os positivos. Então, por isso que eu sei que o menos um ficava aqui e o 2 tinha que ficar aqui. Aí, ó, e aí tu sempre vai olhar a partir dele, porque se eu ler assim, ó, fica menos um menor do que x. Mas é a partir do x, ó. Então, é x maior que menos um e x menor que 2, tá? Outra coisa, se tiver, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade para saber. Ah, eu me confundo se o maior a boca é virada para lá ou a boca é virada para cá. Acontece. Então, sempre que vier essa dúvida, você vai lá e coloca um de frente para o outro. Coloca um de frente para o outro e traça um tracinho aqui, ó. Que número tu enxerga aqui? 7. E nesse aqui?
É o 4, ó. É o 4, ó. Então significa o quê? Que o virado para cá é sempre maior do que o virado para cá, tá? Beleza. Ó, olha esse aqui. Sabendo que a função f de x igual a mx mais n, admite 3 como raiz. O que que significa isso, professor? Ó, admite 3 como raiz. Significa o seguinte, que lá no par ordenado sempre nós temos x e y, que o x está ligado num ponto em y. Se o x for a raiz, ele é a raiz, que ele é 3, então significa que o y obrigatoriamente é zero. Por que isso? Porque o ponto, ó, só vai ir cortado em cima do ponto 3 no eixo x quando o y for igual a zero. É por isso que eu sei que esse ponto, para ele admitir o 3 como raiz, o y obrigatoriamente tem que ser zero. Esse aqui, ó, ele deu x igual a 1 e o y igual a menos 8. Professor, como que eu sei? Porque a lei da função diz, ó, que o f de x, ele é o y. Então, isso aqui era o mesmo que eu escrever y igual a mx mais n. Então, quando ele coloca tudo isso aqui, ó, igual a menos 8, ele está dizendo que o y é igual a menos 8. Então, eu tenho um ponto ali. O ponto é quando o meu x era 1, o meu y era menos 8. Então, ó, sempre, aí é uma regra, sempre ele vai tirar 2 pontos. E a CAF veio e deu. Agora ele quer saber, ó, pediu para você calcular o valor de M e N. É esse aqui e esse aqui. E ela deu a lei, ó. Então você vai lá e vai montar, ó, igual, aqui tá ela, ó. Y igual a mx mais n. Você não vai inventar uma lei, não precisa saber decor, nada disso. Ela deu, tu só precisa entender ali, ó, o que que era a raiz e por que que ele era zero, o y, tá? Agora sim, você vai colocar lá, y igual a mx mais n. No primeiro, o y está aqui, ó, ele vale zero. Então, eu tenho zero igual a m que multiplicou o x, mas o x é 3, ó, mais n. Então, eu já tenho uma equação. Isso aqui é 3m mais n igual a zero. Vou substituir o segundo ponto, ó. Essa é a primeira. Segundo ponto, o y é menos 8 e o x é 1. Então, eu vou ter menos 8 igual a m vezes 1 mais n. O que que vai acontecer? M vezes 1 é m, mais n igual a menos 8. Olha só, cheguei na segunda equação. Agora você vai fazer igual uma continha de mais e menos. Coloca uma em cima e uma embaixo, ó. 3m mais n igual a zero. M mais n igual a menos 8. Tá? E aí você vai resolver esse sistema. Para resolver um sistema, lembra? Eu preciso de ter as mesmas letras com o mesmo valor, mas o sinal contrário. Então dá para ver ó, que eu tenho mais n e mais n. Se eu multiplicar por menos 1, ó, o que que vai acontecer? Eu deixo menos 3m menos n. Agora eu consigo fazer isso aqui, ó, cancelar. E agora eu resolvo igual uma continha de mais, ó. Menos 3m mais m que está embaixo dá menos 2m. 0 menos 8, ó, 0 mais menos 8 é menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 é 4. Que menos dividido por menos dá mais. Agora, o que que acontece? Se eu achei o m, tá fácil de achar o n, porque eu posso substituir o m em qualquer uma delas, ó. M eu sei que é 4, mais o n igual a menos 8. N é igual ó, a menos 8 menos 4. Isso aqui dá menos 12. É daí que eu sei ó, que o m vale 4 e o n vale menos 12. Entenderam? Sim, prof.
Mas eu vou dar uma dica, pessoal, porque o que que vai acontecer? Vocês vão ver. O problema, ah, até aqui a gente tem que chegar, ó. Até aqui a gente é obrigado a chegar, mas eu não precisava resolver o sistema. Sabe por quê? Porque olha quando eu cheguei aqui na primeira equação, o que que eu escrevi na primeira equação? Que o 3m mais n tem que dar igual a quanto? Zero. Se eu pegar as alternativas e substituir, ó, o m é 4. Se eu fizesse 3 vezes 4, eu teria 12. E a banca falou que o n era menos 12. Se eu trocar o n, ó, por menos 12, olha o que vai acontecer. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 12, zero. Era a única alternativa que ia dar certo, ó. Já era a letra A. Eu não precisava nem seguir com todo esse resto aqui, entendeu? Achou a primeira equação ali, ó, que falou que o m mais n era 3m mais n era igual a zero? Fui lá e joguei as alternativas. Se zerou, é ela. Ó, professor, e se eu tivesse substituído na segunda? M mais N tinha que dar menos 8. Olha só, 4 menos 12 menos 8. É a única alternativa, a letra A. Dava para ter acertado sem sacrifício, tá? Mas a montagem aqui é importante, pessoal, de entender, ó, que se o 3 é a raiz, obrigatoriamente o y é zero. Quando ele dá f de 1 igual a menos 8, ele está dizendo que o y é esse e o x é esse. Professor, sempre o y é o que está do outro lado da igualdade? Sempre. Por quê? Porque o f de x vale y, tá? Isso é importante. Olha essas aqui, ó. Dadas as funções g de x, h de x, as raízes de g de x igual a h de x são. Pessoal, isso aqui é um tormento para os alunos, porque eles olham e pensam: meu Deus, isso aqui é HDX, GDX, eu só sei com FDX, o que que é isso? Você vai para o que a banca mandou fazer, não cria nada na cabeça, não começa. Tem gente que quer começar por aqui, ó, tentar resolver isso aqui. Ele não mandou resolver isso aqui. Ah, mas eu quero entender isso aqui, também não mandou tu entender isso aqui. O que que ele mandou? Pediu as raízes disso aqui, ó, do GDX igual a HDX. Então, eu vou pegar. Quem é o GDX? É isso aqui, ó. É 3 menos x ao quadrado. Ele mandou igualar o hx. Quem é o hx? 2x. Então, isso aqui é menos x ao quadrado. Passa para cá. Menos 2x mais 3, que não mudou de lado, igual a zero. Essa é a equação. Então, agora ó, ele colocou nós lá no nono ano do fundamental, porque isso aqui é delta e Bhaskara. Ó. Lembra? Ó? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta igual b ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4. Lembra, ó? O a é o menos 1, o b é o menos 2 e o c é o elemento que está sozinho. Então, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 3. Eu sei que isso aqui é 4, olha só. Menos vezes menos é mais, 4 vezes 3 é 12. E 4 mais 12, eu cheguei em 16. Beleza? Bhaskara. X igual, pode falar, é menos 2, só que lembra, ó, é menos 2 ao quadrado, daí todo e qualquer, aí é isso aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Só que todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo, tá? Tá. Outra coisa aqui que é bem importante lembrar é o seguinte, ó, tem gente que erra aqui, ó. Ele montou aqui, ele quer fazer 4 menos 4, daí ele diz que é zero, multiplica pelo resto e acha zero. Não posso. Por quê? Porque a regra diz que primeiro você faz multiplicação. Ó. Então eu tive que repetir o 4, fiz menos vezes menos, que deu mais, fiz 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 3, que é o 12, ó. Essa é a ordem. Daí achei, aí, entendeu? Aí achei 16. E ó, e se fizer 4 menos 4, zero, delta igual a zero,
ia ter resposta para marcar, então não dá para arriscar. Outra coisa, é, Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Pessoal, é importante saber a fórmula, mas vocês viram que na prova tem lá o formulário, né. Então, o mais importante das aulas é a interpretação, é a interpretação. Teve um tempo que nosso professor de matemática, a gente, meu Deus, a gente tinha que se virar nos 30, inventar musiquinha, um monte de coisa para os alunos decorar a fórmula, porque não vinha a fórmula. Hoje não existe mais isso. Hoje eu tenho que abrir a mente dele para ele entender como usar a fórmula. Então, olha o que vai acontecer. Menos b, ele já é menos 2, ó. Com o menos daqui vai ficar 2. Mais ou menos, ó, a raiz quadrada de 16, que é 4. Dividido por 2 vezes o A. O A é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Lembra? X', que é a primeira raiz. 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. Dividido por menos 2, menos 3. O x, duas linhas, agora eu faço com negativo. Ó. 2 menos 4, que é menos 2. Só que menos 2, olha o perigo, ó. Menos 2 dividido por menos 2 é mais 1. Por isso que o gabarito tá lá, ó, menos 3 e 1 positivo. E tinha menos 3 e 1 negativo, ó. Certo? Ó, pessoal, olha essa 6 aí, ó, da CAF. Vocês lembram que a número 1 lá, ó, nós fizemos, era da CAF. 2 anos depois, ó, ela pega e ela repete a questão. Só que com outra linguagem, mas repetiu, é a mesma. Olha o que ela fez, ela não colocou a chave, mas é a mesma coisa. Agora a gente já sabe ler, ó. Eu sei que eu vou ter f de x igual, lembra, ó, a 3x menos 7. Quando? Se o x for maior ou igual a 3. O único maior que 3 é esse aqui, ó. X que é 4, então tem o f de 4. E aí eu tenho 3 vezes 4 menos 7. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 7, 5. Então, o f de 4, ele vale 5. Encontrei ele. Agora, olha a segunda. Ele disse que o f de x era igual a 2. Quando que era para mim igual a 2? Se o x fosse maior que 1 e menor que 3. Lembra? Lê para a esquerda e depois para a direita, sempre a partir do x. X maior que 1 e menor do que 3. Só pode ser aqui, ó. 2 é maior que 1 e é menor que 3. Então, para o f de 2, eu vou ter uma resposta, o próprio 2, que a banca deixou sozinho aqui, sem letra. A terceira, ele diz que era f de x, ó, igual a x ao quadrado mais 1. Isso se o x fosse menor ou igual a 1. Lembra, ó, ele virado assim, ó, é o 4, menor. Menor ou igual a 1. O único que é menor do que 1 é o menos 2, porque quanto maior o número negativo, menor ele é. Então, aqui eu tenho f de menos 2. E agora eu vou ter que ter cuidado, porque o x ao quadrado, ó, é menos 2 ao quadrado e isso aqui mais 1. Por que que eu usei parênteses? Porque todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, isso aqui vai ser 4. Mais 1, ó, eu vou ter 5. O que que ele pediu? A soma. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. Tava lá o gabarito da CAF, ó. Letra E.
Mais tranquila, porque é só substituição a partir do momento que tu entende ali. Só tem que tomar cuidado quando o x é negativo e ele tem expoente, tá. Só que ó mas eu vou fazer de advogado do capeta, eu vou voltar lá em cima para você ver uma coisa, não sei se você percebeu aqui ó, professor, aqui ó, por que que não colocou o x entre parênteses? Porque daí menos um ao quadrado não ia dar mais um e ficou menos um. Qual é a diferença, pessoal? Eu vou colocar aqui embaixo. Por exemplo, a diferença é essa. Ó. Olha só, se eu falar que o x é igual a menos um e eu falar para você que eu tenho x ao quadrado mais um, que ele está dizendo que o x está ao quadrado menos um ao quadrado mais um. Então, isso aqui dá 2, que é o que a gente encontrou ali. Agora, naquele lá, ó, ela tinha dado assim, ó. Vou voltar lá, deixa eu ver como é que era. Tinha dado 4x menos x ao quadrado. Olha só, tinha dado 4x menos x ao quadrado. Aqui é a leitura que tem que tomar cuidado, porque aqui é o seguinte, é 4 vezes o x, ó, que eu disse que era menos um, menos, só que aqui, ó, pessoal, esse menos é o menos da equação. Então, o menos um ele vai ao quadrado aqui, ó, mas por que que vai continuar negativo? 4 vezes menos um é menos 4, beleza. Só que todo número negativo ó, elevado ao expoente par fica positivo. Então, eu vou ter menos mais um, tá vendo? Aí o menos da equação com o mais daqui ó, vai dar menos, por isso que eu tenho menos 4 menos um menos 5. Ou seja, quando o sinal é da equação, ó, eu não posso fazer isso aqui, ó, porque não é isso aqui. É 4x menos, aí o x que é menos um elevado ao quadrado. O menos da equação eu não mudo. Entenderam? Tem que tomar cuidado por conta disso, tá? Porque eu já vi aluno me entregar essa primeira questão aqui, ó, errada por conta disso. Ele foi lá e substituiu. 4 vezes o x, que é 1, e depois menos um ao quadrado. Daí ele tentou fazer isso aqui, todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. E não é. É ele aqui ao quadrado. O menos, ó, é o menos da equação. Não mexo nele, tá? Dei uma olhadinha nessa sete. Vou dar um tempinho, vamos ver se o que que sai. E aí? Vai dar certo? A minha também não, prof. Não. Vamos ver. Isso. Começaria no expoente.
Exatamente. Espera aí, vamos ver. Volta lá. O que que acontece, ó? Ele deu assim, ó, 3 elevado na x ao quadrado menos 3x igual a 1/9. Então você percebe que ela é uma equação de segundo grau. Só que ela é uma equação de segundo grau que ela está em cima, ela está no expoente. Eu preciso descer ela para poder resolver. Então o que que eu vou fazer? Eu tenho que igualar as bases, lembra? O que que é 1/9? 1/9 é o mesmo que 1/3 elevado ao quadrado, porque 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9, beleza? Então vocês concordam comigo que isso aqui eu posso trocar por 1/3 elevado ao quadrado. Mas aqui desse lado, ó, é 3 sobre 1, embora não apareça. E do outro lado é 1 sobre 3. Então você concorda que um dos lados está invertido. Eu vou manter esse aqui como 3, x ao quadrado menos 3x. E do outro lado, ao invés de ter 1 sobre 3, eu vou escrever 3 sobre 1, que é 3. Só que tem uma regra na potenciação, lembra? Sempre que eu inverto a base, eu tenho que inverter o sinal do expoente. Então, ó, isso aqui que tem que ficar claro. Ó. 1/3 elevado ao quadrado é o mesmo que 3 elevado na menos 2. Por que que inverteu o sinal do expoente, professor? Porque em vez de ter 1 sobre 3, eu coloquei 3 sobre 1, que é 3. Até aí tudo bem? Sim, prof. Agora, olha só, as bases iguais vão se anular. Eu tenho 3 e 3 do lado, cortou. É como se eu dividisse um pelo outro. Quem que ficou? X ao quadrado menos 3x menos 2. Igual, né? Igual a menos 2. X ao quadrado menos 3x, ele era menos 2, vem para cá mais 2, igual a zero. Segura isso aqui, depois eu vou comentar um negócio aqui. Se eu for fazer delta e Bhaskara, delta igual a b ao quadrado. Quem é o b, professor? Todo aquele que está na frente do x, menos 3. Só que menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é 9. Mais ou menos a raiz... Estou fazendo a raiz do Bhaskara já. Vou colocar a forma. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. O b, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Lembra? Eu não posso fazer 9 menos 4. Primeiro faz multiplicação. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. 9 menos 8. Então, o delta, ele vale 1. Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Menos b, ele já era menos 3, ó. Com o menos do b, vai dar 3 positivo. Mais ou menos a raiz do delta, mas o delta é 1. E a raiz quadrada de 1, meninas, é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Dividido por 2 vezes o a. O a está aqui, ó. O a é 1x ao quadrado. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter o meu primeiro x'. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Vou ter o meu segundo x'. 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Quem são as raízes da equação? 1 e 2. Letra A. Por que que eu pedi para a gente segurar aqui, ó? Porque lembra que eu falei em matemática sempre existe uma gambiarra. Nós chegamos ali, ó. Nós chegamos aqui, ó. A gente chegou até a escrever, ó, que o x elevado ao quadrado menos 3 vezes esse x tinha que dar menos 2. O x, pessoal, é o número que está nas alternativas. Se eu pegar aqui, ó, 1, se ele for 1, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. Isso aqui é 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Então, significa, ó,
que o 1 era uma das raízes. Tem um aqui, tem um aqui. Essas aqui eu jamais ia marcar, tá vendo? Vamos pegar agora, só resta o 2 ou o 3. Vamos colocar o 2. 2 é o x, 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2. Tem que fechar menos 2, porque é a condição da banca. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 2 é 6. E 4 menos 6 ó, é menos 2, tá vendo? É por isso que as raízes é letra A, 1 e 2, que é as que a gente encontrou aqui fazendo todo o processo. Entendeu? Maria, Também, prof. A mesma coisa da outra lá, né? a mesma coisa da outra. E aí, ó, olha o quanto economizaria de tempo, ó. Tudo isso aqui, ó, cairia fora. A única coisa, ó, que não dá para esquecer, meninas, é isso aí, ó. Isso aqui, ó, por onde começa. Professor, tem uma dica? Tem a dica. Sempre que for exponencial, sempre que a equação estiver no expoente, obrigatoriamente eu tenho que deixar as bases iguais. Obrigatoriamente. Quer ver, ó? Eu estava com o caderno de provas aberto aqui. Deixa eu só abrir ele para mim ver. Eu estava com o caderno de provas aberto aqui. Tem um aqui, ó. Quer ver? Vou só passar ela para cá, tá, pessoal? Só para me mostrar. Questão 46. Deixa eu pegar aqui um. Vou abrir um PowerPoint mesmo. Sim, a parte ali da igualdade, né? É, quer ver, ó? Deixa eu abrir uma aqui da banca também. E os resumos das obras deram certo? Estão conseguindo ler? Sim, prof. Ajudou demais. Ah, que bom, que bom. Vai dar tudo certo. Claro, pode falar. Na somatória, claro. Tá? É esse o que que elas estão fazendo é que ela percebeu que é mais fácil, ela consegue cobrar muito mais dessa forma, né? Porque daí em uma questão ela consegue cobrar 5 conteúdo, por exemplo. Obrigado. Quer ver, ó? Mostrar uma aqui. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Acho que deu aqui.
Hoje uma aluna me mandou, meninas, essa Gabi que tu falou, tipo somatória, mandou numa condicional, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Tu acha? Não dá. Nunca mais vamos desistir de nada. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Esse ano vai. Vocês querem fazer aí, né? Eu vou tentar agora já, prof. Eu vou tentar Rio do Sul agora. Aí se Tá, eu passar eu já vou, senão aí eu vou tentar no final do ano aqui também. entendi. Vai dar certo. Mas o que eu queria mesmo era a UFSC, né? Acho que é o sonho de todo mundo, mas a gente sabe que é mais É. distante, né? Vocês viram agora, né? A Pedra Branca tá com baita problema, né? A Não vi, Unisul. prof. O que aconteceu? Eles perderam as bolsas, que sempre davam muito incentivo, sabe? Aham, E aí eles fizeram aquela avaliação, tipo aham. avaliação nacional, e ficaram muito abaixo da média. E daí o MEC disse que quem ficasse muito abaixo da média ia ter os benefícios cortados. E aí, por exemplo, eu tinha aluno lá pagando com desconto 5, 6 mil, voltou a pagar 15. Nossa, sem condição, né? Ela é a mais cara, né? Uma É, das mais caras, 15 mil, né? meu Deus, muito caro. É muito Mas dinheiro. eu acho que foi as duas, né? Tanto a Pedra Branca quanto a de Tubarão, né? Tiveram um desempenho baixo na prova Baixo. que eu vi. Claro, é que assim, né? Longe de mim falar isso, até porque a aula está até sendo gravada, mas o que que eu entendo? É muito filhinho de papai, né? Que na verdade acha que não precisa estudar, né? É, sim. E É aí que, eles caem ali na Pedra Branca e vira outro mundo. Daí é Floripa, é mundo da magia, querem fazer festa e estudar ao mesmo tempo e não vai. exatamente. Não vai, então. Claro, é muito mais cara. Claro, ali na verdade separa por quem querendo ou não, é financeiro, entendeu? Mas aí forma os profissionais que tá formando, né? Esse É, que é um grande esse é o problema. problema. Esse é o problema. E aí o que que acontece? Aí deu muita gente. E tem muitos de Lages aí, tá? Aqui. Tem muita gente mesmo. Aqui da Tem. região também, não é só nem de Lages. Eu vejo que das cidades vizinhas aqui, é que tem bastante gente que tem dinheiro por conta de fazenda, essas coisas, né? Gado e tudo mais. Claro. Então, muita gente realmente vai pra lá. É. Aí estavam bem apavorados, assim. Porque uma coisa é tu pagar um ano de 15 mil, né? Agora outra coisa é tu. Ô, prof, mas ali, eles não têm uma universidade gratuita, né? Eles parece que agora eles caíram fora do programa, mas eles tinham, tá? Mas é que não era só o pessoal que era da CAF? Olha, não. Eu É? tinha. Eu encontrei uns alunos do Nordeste que fazem ali gratuito. Nossa. É, Eu acreditei que não. Na verdade, eu sabia que tem universidade gratuita em várias que não são da rede da CAF, né? Que aqui tem a FACVest também, que dá bolsa pro pessoal que faz faculdade ali e eles não são a CAF. Mas eu achei que sim. para medicina só quem era da CAF que conseguia, as universidades que eram da Não, CAF. não, eles têm um percentual também que é fora. Eu não sabia disso, mas então provavelmente perderam também, né? É complicado daí, Complicado. tava um rolo, né? Ó, Joinville, do Mas eu acho que rendimento. aquela de Jaraguá também, né?
E ó, tem uma também, não sei se é Mafra ou algum lugar lá também Ai, que mas essa aí é péssima. Tá gravando e eu falando, né? Abrindo minha diz boca, mas a de Mafra eu fiquei sabendo que não tinha nem professor. não, diz que é horrível, é pior do que uma enfermagem EAD, diz que. Meu Deus, que horror. É, eu fiquei sabendo dessa de Mafra. E tinha a de Porto União também, que eles tinham aberto, era a mesma, e eles abriram em Porto União e em Mafra, e diz que era péssimo as duas. É, bem complicado. Não, e vai aumentar a concorrência agora, né, Gabi? Porque daí eles ficarem em primeiro ainda. Olha, a nossa situação não é fácil, mas vai dar A certo. Uniplac ficou em primeiro, né? Ficou em primeiro, aham. Então imagina, olha que boa. Tem que orar, é isso aí. E outra coisa, uma que também está aceitando gratuita é o PF de Passo Fundo, tá? Que é maravilhosa, né? É. Ah, tem. Lá é aluno, quem passa lá passa na UFSC, né? Ah, daí eu fico com a UFSC, prof. Daí ainda prefiro a UFSC, né? Daí não nem paga. Melhor. Vamos Lá lutar. é muito bom. Bom, olha só. Eu acho que eu vou ter que adotar vocês. Não, então adote. Adote, a gente tá Ó, precisando dessa a, bênção. a minha Eu filha é acho que uma a gente precisa gra... da sua oração, na verdade. minha filha Depois é que o uma senhor fez uma oração. Tu Opa, viu? desculpa. Até o sistema voltou a funcionar, porque tava pesado os primeiros dias, lembra não? Viu? Foi Caía a só a sua internet. oração. Acho que, olha, tem que orar muito por nós, É tá? isso aí. Minha filha é uma graça, né? Porque eu contei pra vocês, né? Com 10 anos ela fez concurso para o Colégio Militar de Santa Maria, que é muito concorrido. Muito, muito, muito. E aí a gente achava que ela nem ia passar, porque era mais de 100 candidatos por vaga, né? E aí a prova não é separada por ano. Ela não ia fazer a prova do sexto ano, por exemplo. Era a- quem era do fundamental fazia a prova do fundamental, porque o colégio militar é assim, ó. Se tu tá no oitavo ano e tu passou, tu entra lá no sexto. Tu tem que voltar, eles não validam. Meu Então Deus. ela estava indo para o sexto, ela ia entrar na data certa, mas tinha colegas dela fazendo a prova que estavam na sétima série, que estavam no oitavo ano. E ela tirou o primeiro lugar, se classificou lá em cima, muito boa, assim. Mas ela estudava desde pequenininha, levantava cedo, né, para estudar. Aí agora quando Ela vai, ela vai ser assim o nosso chaveirinho, então. aí o que que acontece? Daí ela saiu agora do ensino médio, fez a prova, tudo eu mega feliz, né? Pontuou, vai fazer medicina, tanto eu quanto a mãe dela, desde de cedo, assim, achava que ia, ela também sempre dizia que ia, já sabia até o que queria ser, bababá, tá tudo certo. Não foi lá e não se matriculou em matemática. Fez um vídeo aí. É igual eu. Daí olha que interessante, né? Aí ela veio pra cá, o final, no Réveillon, aí veio pra cá e o primeiro ano dela já como professora lá, eu consegui uma vaga para ela, ela já começou a dar aula, porque ela é boa em matemática. Ela começou a dar aula, daí pegou o primeiro salário dela, daí foi na igreja, né? Aí ela tava na igreja e fizeram um desafio lá, um negócio assim, e ela pegou o envelope que ela tinha acabado de receber com o dinheiro dela, a menina, e não pega e não dá todo de oferta. Olha Meu Deus. só, olha, ela me contando depois que chegou aqui, mas não me contou quando chegou aqui. Pegou e colocou todo na oferta. E a colega dela, que vinha junto de carona com ela, cutucou ela. Disse, tu tá doida? Nós vamos ficar como, Floripa, sem dinheiro? Tu tá, tu tá dando todo o dinheiro. Daí diz ela, deixa que eu fiz um propósito, diz ela. Veio para passar 15 dias. Quando fazia 5 dias que ela tava aqui, me chamou no quarto e disse, pai, vou te falar um negócio, eu acho que eu vou ter que voltar. Isso era sexta-feira, eu vou ter que voltar segunda-feira. E eu, por quê? Quando eu recebi o dinheiro lá, eu fiz um propósito, eu senti de dar o dinheiro, eu dei o dinheiro. Aí o pastor disse que quando a gente doa de coração, né, que a oferta é uma semeadura.
Então, se tu tá semeando numa terra fértil, vai frutificar. E eu disse que eu não queria dinheiro de volta, porque eu não estou barganhando com Deus, eu não dei tanto para receber tanto. Eu queria só uma oportunidade de crescer financeiramente através do meu trabalho. E aí eu tinha feito uma prova lá para trabalhar numa empresa, e agora eles me mandaram um e-mail que eles precisam de mim já na segunda-feira. Tu acredita que ela foi contratada numa multinacional? Meu Deus. Olha, É. ela tá desde o dia 5 efetiva no financeiro da multinacional, da Marvel, Meu Deus, que que é bom. uma Nossa, transportadora deve ser uma felicidade pra aí, vocês e pra ela, né, meu menina do Deus. céu, daí olha o que acontece, voltou para casa, a empresa deu um carro para ela, ela nem usa o carro dela, deu um carro para ela, gasolina, tudo. Meu Deus, ela tá ótima, maravilhosa, acredita? Mas sabe o que que eu vejo também, prof? Que bom que ela foi numa área que ela queria, né? Porque a gente fica, às vezes, numa Queria. expectativa de agradar os outros e não Aham, se escuta. E ela acreditou nela, né? Que foi o que mais verdade. importante. Além de ter fé, ela acreditou nela. Com certeza. E aí ela, meu Deus, né, foi e ela vai na igreja, ela canta tudo, né, daí esse final de semana ela estava lá num congresso cantando lá, e me fazendo vídeo e me mandando. Que Aí legal. ontem já estava na empresa lá, bem feliz. E é isso, né, que legal, eu acho também, Deus ele é sempre maravilhoso em tudo que faz, né. Sim, exatamente. Muito. E aí ela dizendo pra mim: "Pai, eu nem te contei porque tu podia ficar brabo comigo". Eu disse: "Olha, eu jamais ia ficar bravo, porque, até nisso a gente se parece. Eu desde criança também sempre fazia esses meus votos, assim, de de fé, né. E aí, eu sempre acredito nisso, né. Eu acho que tudo tem que ser por amor, né, meninas, independente do que Sim. você acredita, né. Tu sabe que essa semana eu escrevi até uma frase e falei numa reunião pedagógica que a gente teve. Eu disse que hoje em dia está em todos os setores, né, eles estavam tipo o administrativo julgando que, nem todo profissional trabalha com amor, às vezes está jogado, sei eu, né. Daí eu disse que também faz falta, né, a empresa demonstrar esse afeto pelo funcionário, ter essa parte humana, né, por isso que o nome já é RH, né, já é recursos humanos e tal. E aí eu coloquei no quadro uma frase e pedi para que lessem, eu escrevi o seguinte, ó, eu escrevi que a obrigação não gera o amor, mas o amor gera a obrigação. Uhum. Se eu faço porque eu tô obrigado, aquilo ali não vai gerar amor. Mas se eu faço por amor, eu me sinto na obrigação de fazer bem. Então, e isso é em tudo, né, é que nem vocês, ninguém gosta de estar estudando, às vezes as pessoas dizem assim: "Ai, fulano não faz nada, só estuda". Meu Deus, estudar para mim é o fator mais difícil que existe, sabe por quê? Porque pega muito psicológico, eu quando estou focado em alguma coisa, às vezes se eu vou no shopping, o meu consciente já tá falando: "Ah, tá no shopping, né, devia estar estudando". Então é maçante, aquilo te maltrata, tá entendendo? É pesado. Se tu deita pra dormir porque tu tá cansado, fica a mente: "Ah, tu tinha que estar estudando, né, e tá deitado". Então é uma luta constante o dia todo, então não é só estudar, é tudo, tu vive em função daquilo, é pesado, é difícil, eu compreendo isso, tem toda essa parte psicológica que ataca, né. Mas eu sempre acredito, eu já falei pra Gabi isso, Maria, pra tudo existe um propósito. Quando eu fui fazer quando eu fui fazer mestrado, eu fiz na Federal de Santa Maria, era muito difícil passar, muito difícil. Eu lembro que deu 162 candidatos por vaga, e eram só 10 vagas. E e eu tinha passado num concurso numa cidade chamada Itaqui, no Rio Grande do Sul, muito longe. Eu estava lá, eu decidi fazer o mestrado na quinta-feira e as inscrições encerravam na sexta-feira. Eu fui para Santa Maria, cheguei lá quinta-feira com todos os meus documentos para fazer a inscrição, diploma autenticado, tudo autenticado. E aí a menina disse para mim: "Ah, professor, que pena que tu não vai poder se inscrever". E eu: "Como assim não vou?". Aí ela disse: "Não, tinha que ter um projeto de no mínimo 50 páginas".
e tu não trouxe o projeto?" Daí eu disse pra ela: "Não, mas o edital que eu abri não falava do projeto". Aí ela disse: "Não, mas a gente retificou, é o segundo edital". Aí eu olhei pra ela e disse: "Tá, mas quando que encerra as inscrições?" Ela disse: "Amanhã, 18 horas". Eu disse: "Então tu fica com essa documentação que eu tenho aqui, que eu tô hospedado na casa de uma amiga minha, amanhã eu venho com o projeto". Eu cheguei na casa da menina, Cristiane o nome dela, ela e o marido dela muito queridos, aí eles fizeram janta pra mim e eu louco pra estudar, eu tinha que fazer um projeto. Eu amanheci na madrugada fazendo o projeto, acredita? Quando deu perto do meio-dia eu finalizei o projeto, e eu já não tinha mais colega em Santa Maria, já fazia bastante tempo que eu tinha saído de lá. Aí eu procurei na época, olha, que eu sou velho, né, na época eu procurei no Orkut, alguém de Santa Maria que pudesse corrigir o meu projeto. O português, né, porque eu sou bom em matemática, mas português a gente acaba falhando. Mas não dá pra ser bom em tudo, né, prof? Ah, Não dá pra ser bom em tudo, né? e aí, ó, olha só, olha o que aconteceu. Daí eu tô lá, acho uma menina, me lembro até hoje o nome dela, Franciele Voigt. Ela era uma loirinha, assim, alemã, alemoa, eu acho. Franciele Voigt. Daí ela disse assim: "Olha, eu também fiz esse projeto, e eu tenho um professor de português que é meu amigo. Faz o seguinte, só que eu sou da área da geografia", ela disse. Tu nem é meu concorrente, eu vou te ajudar. Me manda o projeto que eu vou pedir para ele como se fosse para mim, para ele fazer uma leitura e corrigir". Menina do céu, olha só. Aquilo deu 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, nada de eu receber o projeto e eu tinha que imprimir, ainda brochurado, aquele forma de livro colado, ir lá e protocolar 3 cópias. Meu Deus do céu. Quando deu 4 e pouco da tarde eu recebi no e-mail, blim, aí veio, sabe quando corrige o texto, assim, cheio de balãozinho vermelho, né, "Aqui sugiro isso, sugiro isso". Eu vou estar discutindo com o cara, eu peguei tudo que ele sugeriu, joguei para dentro do texto, tirei o vermelho, passei o negrito e imprimi. Fui lá e protocolei. Aí ela disse assim: "Olha, com certeza tu é o último candidato. Nunca que aconteceu isso. Boa sorte". Ela me explicou como acontecia. Dos 162 candidatos, pessoal, os 162 primeiro, eles iam selecionar 80 para ir para a segunda fase. A segunda fase é uma defesa, para defender o projeto na frente de uma banca. E dos 80 eles iam tirar os 10 melhores. Beleza. Peguei, aguardei, isso era sexta-feira, quando deu segunda-feira, eu pensei: "Não, eu não vou passar, porque os outros tiveram 1 mês de edital aberto fazendo o projeto, eu fiz o projeto numa madrugada, deve ter saído horrível o projeto". Aí segunda-feira eu recebi um e-mail, por volta do meio-dia, assim, ó: "Parabéns, prezado professor, você foi selecionado para a sua defesa de mestrado". Eu nem terminei de ler, eu já saí ligando para todo mundo contando: "Ei, fui selecionado para a segunda fase, segunda fase". Na minha levantei dali, fui almoçar, nem terminei de ler, porque na minha cabeça eles iam marcar a defesa para semana seguinte. Tu acredita que abaixo estava assim, ó: "Sua defesa será ainda hoje no prédio tal, unidade tal", não sei o quê. Menina do céu, sob pressão. E aí, assim, ó, e orientações, eu não podia ter slide, eu não podia ter nada em mãos, eu tinha que defender o projeto da garra. Menina do céu, eu disse: "Tô ferrado, nem lembro o que eu escrevi, fiz dormindo". Me fui correndo para a universidade, chego lá, orei e disse: "Ai, meu Deus, né, que seja feita a tua vontade, né, porque a minha é que eu passe, mas a tua não sei". Aí, tu sabe, quando eu tô subindo o elevador, parece que uma voz falou dentro de mim, assim, ó, disse assim: "Vão te perguntar sobre o Ponte". O Ponte era um autor da matemática que eu havia lido de madrugada uma partezinha do texto dele e citado ele. Na mesma hora eu apertei o botão de descida do elevador, já quase atrasado, fui lá no carro correndo, peguei os meus rascunhos, li o que eu tinha escrito sobre o Ponte e subi de novo. Quinto andar. Quando abriu a porta do elevador, eu já estava dentro da sala.
aonde ia ser a defesa. Tinha 5 doutor, né, PhD sentado, assim, uns velho caquético, só com óculos na ponta do nariz, assim. Mal me cumprimentaram, levanta a Eleni Bisonin, que depois virou minha amiga, pró-reitora, e ela era da matemática. Aí ela me apresentou, esse é o Sandro, vai fazer a defesa dele. Sandro, você tem 40 minutos para fazer a sua defesa. Só que quando der 35, eu vou te avisar para os 5 minutos finais você fazer as suas considerações finais. Beleza. E eu me apresentei e comecei a fazer a minha defesa. Menina, sabe o que que é? Tu olhar para a banca e ele está com a mão no rosto assim, ó, dormindo, ninguém anotando nada, ninguém me perguntando nada, e eu pensando, o projeto tá horrível, não chamou atenção em nada, por isso que não estão anotando. Dito e feito. Quando deu 5 minutos, a Eleni disse: Sandro, você pode fazer suas considerações finais, por gentileza, que o próximo candidato já está aguardando. Tipo assim, pode ir embora. Nisso, vocês estão me ouvindo? Sim, prof, prestando atenção em tudo. Olha o que acontece. Nisso abre a porta do elevador e um veinho bem baixinho coloca a cabeça e diz assim, ó: perdoe-me, eu não sabia que vocês já estavam em defesa. Aí a Eleni disse: não, não. Sandro, esse é o José. E José, esse é o Sandro. Sandro, José é um professor que está chegando da USP de São Paulo. Ele trabalha geometria não euclidiana. Se por acaso você for um dos classificados, ele vai ser um dos teus professores no mestrado. José, o Sandro já estava de saída. E o José, Sandro, era para estar na tua banca, mas o voo dele atrasou. Inclusive, José, antes do Sandro ir embora, se tu tiver alguma coisa que queira acrescentar no projeto dele, já que tu leu o projeto dele, fique à vontade. Maria e Gabi. O José com a cabeça na porta, sem entrar. Olha para mim e diz assim: Sandro, eu vi que tu citaste o Ponte na tua bibliografia. O que tu tens a me dizer sobre ele? Meu Deus, eu lembrei do que eu havia sentido no elevador. Naquela hora eu me senti tão gigante, tão especial, pensei assim, ó, eu posso até não aprovar hoje, mas eu sou cuidado por alguém que é sobre todos eles. Eu levantei na mesa e eu falei do o Ponte, eu tinha acabado de ler, né? O Ponte escreveu tal, isso, é da universidade tal, bababá, contribuiu com isso. A Eleni levanta, me dá mais 20 minutos para defender. O resto dos velhos acorda, começa a interagir comigo. E o José olha da porta e diz assim: oi, Eleni, anota o nome do Sandro, porque o Sandro teve um referencial bom para nos dar. Tu acredita que eu saí dali e a minha classificação foi em segundo lugar, geral no mestrado. Prof, era pra ser teu, não tinha jeito. Tu tá entendendo? Era para ser. Então eu sempre digo, quando a gente faz a nossa parte, não importa, tá? Pode estar chovendo tempestade, pode ter milhões de gente na frente. Vai dar certo. E às vezes a gente ainda se preocupa, mas depois se eu aprovar, será que vai dar certo? Aquele que te deu condições de chegar lá vai te dar condições de caminhar até o final. Pode ter certeza disso. E nada acontece fora do tempo, né? É no tempo. O tempo é difícil, o tempo maltrata a gente, porque a gente vive na pressa, né? Mas ele é senhor das coisas. Pode ter certeza. Exatamente, prof. Vamos aguardar o nosso momento, né? Tomara que não Claro. esteja muito longe. Não, não vai estar, não. Se tiver também, esse é o caminho, né? Pra agora. Não tem o que fazer, né? Não. A vida é longa, né? Meu Deus, vocês são novas ainda, tem muita chance. Por isso que quando eu precisa muito trabalhar, ele não passa. Aí o cara foi lá fazer por fazer, passou. Então é a tranquilidade. Vocês precisam pensar assim, ó. Se eu passar, é um bônus que a vida está me dando. Gratidão. Se eu não passar, é porque não era para ser agora, eu vou seguir estudando, toca a vida para frente. Isso vai te tirar esse peso de que tu tem que passar. Tu vai lá vai fazer a prova, quando for conferir, teve pontuação suficiente para passar. Pode acreditar, vai ser dessa forma. Vai, sim, vai. Logo vai. Ó,
Essa questão 46, tá aí, Gabi? Tá. Essa questão 46 é tipo essa que tu falou, ó. O que que a CAF fez, ó? Se o valor de x na equação tal é 0,25 negativo, então a equação 2 na x ao quadrado dividido por 2 na x igual a 64. A diferença entre a maior e a menor raiz dessa equação é 2. Aí ela vai lá e coloca. A primeira tá certa, a segunda tá certa, 1 e 2 tá certo. Então aqui você percebe que a questão 46, por exemplo, tem mais de uma coisa para fazer, para acertar ela. Então olha o que eu fiz ali. 4 na x igual a 1 meio elevado na 2x menos 1. Ó, viu? Ó? A variável está como expoente, então eu tenho uma equação exponencial. Eu preciso deixar as bases iguais. O que que é o 4? Ó? O que que é o 4? O 4 é 2 ao quadrado. Como está elevado na x, está lá, ó. 1 meio, lembra? Eu não preciso de 1 meio, eu preciso de 2, então eu vou inverter 1 meio. Só que toda vez que eu inverter, muda o sinal do expoente, ó, menos 2x mais 1. Agora eu tenho bases iguais, ó. Cancelei. Fiquei com 2x igual a menos 2x mais 1. Isso aqui é 2x mais 2x igual a 1. Isso aqui é 4x igual a 1. X é igual a 1 quarto. E 1 quarto é 0,25. A CAF diz que era menos 0,25. Então, a primeira, ó, é falsa. Entenderam? Sim, prof. Agora, olha o que vai acontecer nessa outra. Ela colocou assim, ó. 2 elevado na x ao quadrado dividido por 2 elevado na x é igual a 64. De novo, ó, a variável está como expoente, então existe uma regra. Sempre que a variável for expoente, eu tenho que deixar as bases iguais, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo da igualdade. Lembra, pessoal, quando eu multiplico bases iguais, eu conservo a base e eu somo os expoentes. Mas quando eu divido bases iguais, eu subtraio os expoentes. Então, é x ao quadrado menos x. Do outro lado, eu preciso de 2, ó. Mas não é 64, professor. O que que é o 64, ó? 64 por 2 é 32. Por 2, ó, é 16. Por 2 é 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 é 2 na 6. Agora sim, ó, cancelei, cancelei. X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Aí, olha só, pessoal. Professor, aqui eu não podia substituir o 2 para ver se ia dar 0? Não, porque o 2 aqui não é a raiz. Ela ainda foi mal. Ela diz que a diferença entre a maior e a menor é 2. Então, aqui eu vou ter que aplicar delta e Bhaskara até o final. Delta igual a b ao quadrado. O b é menos 1. Ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o a. O a é 1. Vezes o c, que é menos 6. Lembra? Ó, primeiro faz multiplicação. Menos 4 vezes menos 6 é mais 24. Mais o 1 que tem na frente, ó, é 25. Bhaskara, x igual a menos b. Ele já é menos 1, vai ficar mais 1. Mais ou menos raiz de 25, que é 5. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. X', 1 mais 5, 6. Por 2, 3. X duas linhas, 1 menos 5. Menos 4. Por 2, menos 2. Olha, a diferença entre a maior e a menor. A maior é 3. A diferença é menos. A menor é menos 2. Ó.
Só que 3 menos menos 2 é 3 mais 2 é 5. O que que a CAF disse? Que era 2. Então, ó, era falsa também. Então, 1 e 2 era falsa ou todas elas eram falsas. Mas de igual forma tinha que analisar as duas. Entendido? Vale. Como assim, Gabi? Tá. Quando ela dá as raízes, tá. Tu diz o quando ela dá esse intervalo? Tá, tá. Entendi. Eu vou colocar aqui, ó. Vou te mostrar nessa. Vou mostrar aqui. Espera aí. Compartilhar outra que tá em branco. Tá, tu diz. Tô compartilhando aí. Tu diz quando ela dá sim, Gabi, deixa eu ver se eu entendi o que que tu tá falando. Espera aí. Onde é que tá a conta aqui? Apresentação. Tu diz como que tu aprende a ler aquele intervalo, é isso? Tá, tá. É que ela costuma, por exemplo, ela cobra isso muito quando ela dá assim, por exemplo, ó, A é igual, por exemplo. Vamos ver se é o que tu falou. X pertence aos reais, está dizendo que é qualquer número. Tá o quê? X é maior ou igual a menos um e menor que 5, certo? Aí vai lá e dá o B, ó, e diz que X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4, por exemplo. Aí ela vai e pergunta A menos B, certo? Tá. Ou ela podia pedir A intersecção com B. Tá, eu peguei exemplo aleatório, tá? Como que tu vai ler isso aqui, ó? Isso aí é intervalo. Significa o seguinte, ó, é uma observação que eu vou pôr aqui. Qual é a observação? O intervalo maior ou o intervalo menor representa o intervalo aberto. Por exemplo, Gabi, ó, Gabi Maria, se eu colocasse assim, ó, x é maior que A e menor do que B, eu tinha que representar assim, ó, aberto para o A e aberto para o B. O que que significa aberto? Significa que o número não faz parte da reta numérica. Vai fazer parte quem está entre eles, mas os dois da ponta não. Se fosse, ó, maior ou igual
ou menor ou igual. Tem que ter a igualdade. Isso significa o intervalo fechado. Por exemplo, se eu tivesse x maior ou igual a A e menor ou igual a B, significa que o A, o B e todos que estiverem entre eles fazem parte da reta. Certo? Então, se você olhar para cá, ó, vamos criar o A. X é maior ou igual a menos 1. Maior ou igual, aberto ou fechado? Fechado. Então, significa que o menos 1 entra. Significa que depois do menos 1 vem o 0 que entra, vem o 1, vem o 2, vem o 3 e vem o 4. Por que que para no 4, e não para no 5? Porque o 5 é só menor, ó. Então ele está no intervalo aberto, ele não faz parte do conjunto A. Se eu for representar o B, ó, quem é o B, ó? Fechado para o 2 e fechado para o 4. Então significa que ele vai do 2, 3 e 4. Então esse é o B e aquele lá era o A. Então quando a CAF pergunta A menos B, é o mesmo que fazer uma subtração, ó. Do conjunto A, tu vai tirar quem é B. O menos 1 não tem no B. O 0 não tem no B. O 1 não tem no B. Ó, o 2 é A. O 2 é B, ó. E ele quer que tire o B. Tirei o 2, tirei o 3 e tirei o 4. Por isso que a minha resposta na prova, para esse aqui, ia ser menos 1, 0 e 1. Ou podia estar representado assim, ó, fechado para o menos 1 e fechado para o 1. Professor, e o 0? O 0 está entre eles. Não precisa representar, a gente representa só os extremos quando for com colchete. Certo? Professor, o que é a intersecção? A intersecção é o que eles têm de igual. Olha só, eles têm o 2, eles têm o 3 e eles têm o 4. Por isso que a intersecção é 2, 3 e 4. Ou ainda fechado para o 2 e fechado para o 4. Entendido? É dessa forma que funciona. Então, naquela questão ali, ó, que a gente colocou, mudou aqui, ó. Aquela questão ali que a gente colocou, ela fala exatamente disso, quer ver? Ó, ele está dizendo que o x pertence aos reais, tá? Só que o x é um número entre menos 1 e 2. Ó, entre menos 1 e 2. Por que que ele tem que ser é só menor e não é o igual? Tu viu que é só menor que 2? O que que significa isso aqui, ó, que eu acabei de falar quando é menor? Que não pode ser os dois, né? Não pode ser o 2. E quer ver como não pode? O que que a gente escreveu aqui, ó, que não existe zero no denominador. Se eu substituir aqui, ó, o x por 2, menos 2 mais 2, quanto daria? Zero. Não pode. Por isso que tem que ser os menores que ele. Pode ser menos 1, pode ser 0, pode ser qualquer outro número, menos ele. Por isso que não vai o menor ou igual. Entenderam? Sim, prof. Ó, a mesma coisa esse aqui, ó. Por que que ele não é maior ou igual a menos 1? Porque se ele fosse menos 1, ó, menos 1 mais 1 daria zero. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Uma boa noite, bom descanso. Sim, prof, muito boa. Obrigada. Obrigada Ah, pelas histórias também. Dá uma imagina. motivada na gente, né? Ainda mais Merece, no tá? período assim que a Não, gente pode vai dando confiar. uma, né, esmorecida, assim, É, dá uma canseira, né? dá. É, mas assim, ó.
confia que vai dar tudo certo. Eu sempre falo, ó, confiar no planejador vale mais do que saber o plano todo. É Também. verdade. O resto é resto, tá bom? Um abraço, uma boa noite para vocês. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Até. Tchau.